Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a história diz, você não vai encontrar isso na Bíblia, a gente tem isso dos historiadores da igreja, né? Um cara chamado Clemente, foi um bispo da igreja primitiva. Esse cara reuniu muita coisa, e depois Eusébio de Cesareia reuniu, né, esses escritos, e foi o primeiro historiador da igreja. Então a maioria das coisas que a gente lê da igreja primitiva, que tem como relato histórico, é desses dois caras, Clemente e depois Eusébio. Então a história, a tradição, nos diz algumas coisas que eu quero te levar a entender o contexto desse texto. Isso não é só história, isso é bíblico, mas a verdade é que quando o livro de Apocalipse foi escrito, todos os apóstolos já tinham sido mortos. Todos eles martirizados, com a exceção de João. João foi o único dos apóstolos que morreu de velho. Na verdade, a tradição conta que João ele foi sentenciado à morte, como os outros apóstolos. Então, durante o império de Domiciano, ele foi sentenciado à morte. Para você ter uma ideia quem era esse cara, esse imperador romano chamado Domiciano, ele gostava de ser chamado de Nosso Senhor e Deus. Humilde. E a história diz que ele sentenciou João à morte. E a morte que escolheram para o apóstolo João foi um tipo de morte que não foi só ele que foi sentenciado. Na verdade, vários cristãos morreram assim, mas ele foi sentenciado a ser queimado em óleo fervente. Então, como que era feito isso? Então, pegava um caldeirão, tipo aquele caldeirão de bruxa de desenho, caldeirão de ferro, metiam lenha embaixo e jogavam óleo e acendiam até ferver, tipo uma jacuzzi do inferno. E aí quando o óleo estava borbulhando, jogavam essa pessoa e o cara era frito vivo, irmão. E a Bíblia não diz isso, mas a tradição conta que João foi lançado no óleo fervente e ele saiu ileso. Se apoiou na borda e pediu uma coca com gelo e limão. Mas a história diz que isso aconteceu, e quando João se levanta do meio daquele óleo fervente, aquelas pessoas sentem tanto medo dele, que desistem de tentar matar João. Só que eles não queriam matar João, mas queriam também que João se calasse. E a forma que eles escolheram para calar o apóstolo João, foi exilando ele numa ilha que era uma prisão. Antes de estudar a história da igreja, eu achava que era uma ilha qualquer, mas na verdade era uma ilha prisão chamada Patmos. Então assim, a gente não tem medo de matar esse cara, mas a gente vai exilar ele numa ilha e ele não vai mais poder falar nada e nem influenciar ninguém. Agora, Deus é tão poderoso, irmão, que quando João é lançado na ilha de Patmos, lá nessa ilha, ele tem o mais alto nível de revelação que qualquer outro homem antes dele teve.
E já no começo do livro de Apocalipse, eu quero te mostrar como isso é poderoso. Eu quero que você abra lá comigo em Apocalipse capítulo 1. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, irmão, eu amo esse livro, ele começa arregaçando já. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam aquilo que nela está escrito, porque o dia está próximo. Então eu quero já corrigir alguma coisa, que eu conheço um monte de gente que tem medo de ler o Apocalipse. Eu ouvi uma história muito engraçada, o pessoal da Uanda, um cara que chegou, se converteu na igreja e começou a ler o quê? Apocalipse. Voltou para dar o testemunho. Falou, cara, eu não quero mais nem vir aqui depois que eu li aqueles troços lá. Então eu já vi gente dizendo assim, olha, eu tenho medo de ler o Apocalipse, não gosto de ler o Apocalipse. Irmão, eu quero dizer para você que em primeiro lugar, você lendo ou não, ele vai acontecer. E a outra coisa é que existe uma promessa. A Bíblia diz, olha, bem-aventurado é aquele que lê as palavras dessa profecia. Irmão, esse livro é tão precioso que já no início do livro de Apocalipse, o próprio Jesus dita 7 cartas para as principais igrejas da Ásia. O próprio Jesus dita. Quando o livro de Apocalipse é escrito, já haviam se passado 60 anos, mais ou menos, que Jesus havia ressuscitado. E aquele senso de urgência tinha passado. Você vê Paulo falando aos coríntios, olha, aquele que não trabalha, que também não coma. Por que ele está dizendo isso? Qual era o contexto? É porque as pessoas que viram Jesus subir aos céus e viram tudo que aconteceu, eles tinham uma impressão que a qualquer momento o céu ia se rasgar e Jesus ia vir, e tinha gente que dizia já assim, eu não quero nem trabalhar mais, porque eu só quero esperar Jesus voltar. Mas quando o livro de Apocalipse foi escrito, essa sensação que a qualquer momento o céu ia se rasgar e Jesus ia descer, tinha passado. E a igreja aqui estava sofrendo uma série de retaliações, né? Então a igreja estava sendo atacada por heresias, pelo judaísmo, pelo pecado, pela imoralidade sexual, e estava sendo atacada por mais um tipo de mal, que era fortalecido pelo dia a dia comum e cotidiano. E esse mal, que é o foco, talvez, uma das partes centrais dessa mensagem, ele era um mal, eu acredito, mais perigoso do que qualquer outro mal que rondava a vida da igreja. Por quê? Porque ele era um mal silencioso, quase imperceptível, e dia a dia ele se infiltrava na vida da igreja. E foi esse mal que atingiu Laodiceia. Quando você olha para as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver que a maioria delas traz elogios e repreensões. Pessoal, ajuda a gente só com o barulho lá. Tem alguém querendo pregar aqui. A verdade é que a maioria dela tem elogios e repreensões. Na verdade, 4 delas, Jesus traz elogios e repreensões. 2 delas, Jesus apresenta aparentemente só elogios, com exceção daqueles que estavam no meio deles, que se diziam judeus e não eram. Mas tem uma única igreja que Jesus só traz repreensões, ou seja, Jesus não tem nada de bom para falar deles. E essa igreja é a igreja de Laodiceia. Agora é muito interessante, porque quando se olha para Laodiceia, você estuda a Bíblia, você estuda a história, você vai perceber que Laodiceia era uma igreja que parecia estar muito bem. Por quê? Porque ela era uma igreja que não tinha imoralidade sexual como outras igrejas tinham, uma imoralidade sexual grande. A igreja de Laodiceia, o problema dela não era heresia, o problema dela não eram os ídolos. Pelo contrário, Laodiceia era uma igreja ortodoxa, uma igreja que manteve a palavra, era uma igreja firmada nos princípios bíblicos, era uma igreja que não tinha escândalos.
Mas o mal que alcançou Laodiceia, como eu disse, era um mal silencioso. E eu digo para você que provavelmente a maioria das pessoas da igreja de Laodiceia, e não só da igreja de Laodiceia, mas das igrejas em volta, provavelmente não perceberam que esse mal entrava dia após dia. E o mal que alcançou a igreja de Laodiceia foi a falta de fervor espiritual. O mal que alcançou Laodiceia foi uma coisa chamada mornidão. Queridos, Laodiceia era uma cidade rica, e junta com Colossos e Herápolis, elas eram as 3 cidades mais ricas da região. Agora é muito interessante, porque Colossos era uma cidade mais alta, e ela tinha uma água mineral muito boa, era uma água fria, e as pessoas vinham de longe para tomar daquela água, porque ela tinha uma fama de ter funções terapêuticas, era uma água de uma qualidade muito grande. E Herápolis também, só que as águas de Herápolis eram águas termais, igual a gente tem aqui as termas de Jurema, lugar de fonte de água quente. As águas de Herápolis eram águas termais, eram águas quentes, e da mesma forma, era uma água de uma qualidade muito grande. As pessoas vinham de longe para se banhar nas águas de Herápolis, porque ela tinha fama de curar algumas doenças. Agora, a água, querido, de Laodiceia, ela era uma água suja, cheia de metais pesados, era uma água pesada que não dava para ser tomada sem ser tratada, e era uma água morna. Eles chegaram a fazer dutos para tentar trazer a água tanto de Herápolis como Colossos, mas essa água se misturava, chegava morna no lugar, e eles não conseguiam tomar. E o que Jesus está fazendo aqui é que ele está fazendo um paralelo muito simples com algo que era a realidade de Laodiceia. O que Jesus está dizendo, ele está falando: você quer saber como eu olho para vocês? Vocês são como a sua água, suja, morna, impossível de tomar. O que Jesus está dizendo é: se eu beber de vocês, vocês me dão ânsia, vocês me dão enjoo, eu não consigo colocar vocês na boca. E querido, eu lembro que esse texto mexia demais comigo, né? Jesus está dizendo: olha, vocês me causam ânsia, me causam vontade de vomitar. E eu lembro que quando eu li esse texto pela primeira vez, isso me chocou muito as primeiras vezes. Eu lembro que eu olhei para esse texto e eu falei: olha, eu posso me tornar tão repugnante para Deus, a ponto de Ele olhar para mim e sentir vontade de me vomitar. Eu lembro que eu vi na época uma ilustração, se eu não me engano, era até uma tatuagem de um cara que fez uma imagem grande de Deus vomitando um monte de pessoas, e o texto de referência era esse. Mas eu quero confessar para você que, com o passar dos anos, eu li tantas vezes esse texto, que esse texto, ele deixou de me chocar. E várias vezes eu tive no seu lugar, e quando alguém falou assim: ó, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, em vez de eu falar, ixi, eu falei: nossa, mano, lá vem mais um cara pregar sobre a igreja de Laodiceia. Não seja quente, não seja frio, seja quente ou seja frio, não seja morno. Eu falei: cara, o que mais tem para se falar da igreja de Laodiceia? E isso deixou de me chocar. Mas quando eu preparei essa mensagem, eu estava meditando um dia, e Deus falou algo ao meu coração. Você já evangelizou alguém da sua família, algum amigo, algum parente, e você está falando de Jesus, e quando você dá a entender para essa pessoa que, se ela não aceitar Jesus, e ela não receber o sangue do Cordeiro sobre ela, que ela vai se perder e vai para o inferno, e essa pessoa se ofendeu com você? Você já teve uma experiência assim? Por que essa pessoa se ofende? Porque você está apresentando o evangelho para ela, e você fala: cara, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. E o cara, a primeira coisa que ele fala: mas eu tenho Jesus no coração. O cara fala assim: não, eu durmo com a minha namorada, eu bebo, eu fumo, eu sei que eu não faço as coisas tudo certo, mas também não sou tão ruim assim. Eu não faço mal para ninguém. Então, não venha me falar isso, que eu tenho Jesus no coração. Por quê?
que essa pessoa faz isso? Porque ela tem um senso de justiça natural que todos nós temos. E ela olha para ela, ele pode não se achar tão santo, ele pode não se achar tão certo, mas ele também não se considera tão ruim assim para Deus lançar ele no inferno. Então ele olha para isso e ele não acha justo que ele fosse condenado ao inferno. E ele fala para você, não, eu tenho Deus no coração. Agora a gente que está evangelizando esse cara e conhece a verdade, a gente olha para ele e fala, como pode ser tão cego? Porque a verdade é que ninguém é bom e ninguém é salvo sozinho, e todos pecaram, estão destituídos da presença de Deus, mas esse cara não entende isso, e a gente fica indignado e fala, cara, o cara não consegue ver a verdade. Só que depois disso a gente vai para casa, e a gente abre Apocalipse 3, e você olha para a sua vida, e você fala assim, bom, eu não oro como deveria, eu não leio a Bíblia como deveria, eu não me santifico como eu deveria, mas eu também não sou tão ruim assim. Eu vou na igreja, eu entrego o meu dízimo, eu levanto a minha mão na hora do louvor, e até quando manda eu virar para o vizinho e repetir alguma coisa, eu repito. E você olha, e sua vida, a verdade é que sua vida às vezes é morna, mas você não consegue olhar para você e acreditar que Deus te vomitaria da boca dele. Por quê? Porque a gente faz igualzinho o ímpio. Nós temos um senso de justiça própria e isso não nos deixa acreditar em algumas coisas. Só que a verdade é que o que Jesus está falando aqui é muito claro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você for frio, perdido, você está perdido. Melhor você ser quente. Agora ele está dizendo, se você for morno, o que é ser morno? Ele está dizendo que é pior do que ser frio. Ele está dizendo então, se você conhecer a verdade, se você estiver inserido no corpo, se você conhecer a Bíblia, e mesmo assim, o seu coração não queimar e não for incendiado, Jesus está falando para mim e para você, eu sinto nojo de você, eu não consigo te suportar. Agora, cara, como isso é duro, eu sei que é duro. Isso é muito duro e isso me choca, querido. Por quê? Porque nós tentamos medir a justiça de Deus normalmente por aquilo que a gente considera justo ou não. Eu sei que eu estou falando aí, você está pensando no seu coração, cara, será que é bem assim? Agora eu quero dizer para você, eu olho para a Bíblia e eu vejo muitas coisas, querido, que não fazem sentido para mim e não parecem justas. Por exemplo, eu vi o Francis Chan falando sobre isso uma vez. Eu vou lá para Êxodo 32, eu vejo que quando Moisés está na presença da glória, lá no Monte Sinai, é muito engraçado que quando o povo se envolve em adoração, idolatria, o bezerro de ouro, Deus está falando o tempo inteiro, o meu povo, dessa hora ele chama Moisés e fala, ô Moisés, teu povo caiu em idolatria. E aí Moisés desce e quando ele vê a idolatria naquele bezerro de ouro, ele fica muito louco, fica com raiva, quebra as tábuas da aliança, joga o bezerro de ouro no fogo e, irmão, o pau fecha. E depois que a poeira baixa, a Bíblia fala que Moisés, pela direção de Deus, ele vai para o meio do arraial e ele fala assim, quem aqui não caiu em idolatria? E se chega uma tribo só perto dele, os levitas. E aí Moisés, sob a direção de Deus, olha para os levitas e fala assim, cada um de vocês, coloque uma espada na cinta. E ele diz, e entra na casa do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, e passe ao fio da espada aquele que caiu em idolatria. E a Bíblia diz que nessa noite morreram cerca de 3.000 pessoas. Então esses homens colocaram uma espada na cinta e eles entraram nas cabanas e furaram a barriga de pessoas que eles conheciam, que eles tinham um relacionamento, que eles conheciam os filhos. E eu vou confessar para você, irmão, eu olho para isso e eu falo, Deus, uau, o Senhor fez isso mesmo? Talvez eu não fizesse isso desse jeito. Eu vejo Deus pegando um cara chamado Jó, irmão, que a própria Bíblia fala que era o cara mais fiel da terra.
E eu vejo Deus permitindo que Satanás tocasse a vida desse cara. A Bíblia fala que os filhos estavam todos reunidos e despenca, cai o lugar onde eles estavam reunidos e mata todo mundo. E a vida desse cara vai passando por uma sucessão de desgraças a ponto de ele se sentar sobre as cinzas daquilo que foi um dia sua família, seus bens, com o corpo coberto de tumores, de furúnculos, de feridas, e ele pegar um caco para se coçar. E eu olho, confesso para você, eu olho para isso e eu falo, Deus, o Senhor fez isso mesmo? O Senhor escolheu essa forma de fazer? Eu acho que eu não ia fazer isso assim. Agora, por outro lado, eu vejo Jesus, Deus pegando seu filho Jesus puro, inocente. Você sabe um texto que eu tive por muito tempo dificuldade de entender, João capítulo 3, versículo 16, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas eu acho que eu já falei isso aqui. Deus fala na Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, eu nunca contei isso para ninguém com vergonha, mas eu tinha muito conflito com esse texto. Várias vezes eu cheguei para Deus, falei, Deus, eu entendo o conceito de trindade, mas o Senhor está chegando para mim falando assim, ó, Débora, eu quero provar meu amor por você, e para provar meu amor por você, eu vou dar a vida do Caleb ali para morrer por você. E eu falei, Deus, eu entendo o conceito de trindade, mas por que o Senhor quer provar o seu amor por mim e deu a vida de outro? Por que o Senhor não fala, ó, para provar meu amor, eu dei minha própria vida por você? Eu tinha um conflito com isso até eu ser pai. E hoje eu posso dizer para você que se entrasse um estuprador, assassino por aquela porta, talvez, se eu soubesse que eu salvaria esse cara, talvez eu desse a minha vida para salvar a vida dele, mas jamais eu ia ter coragem de olhar para o meu filho inocente e dar ele para morrer por um pecador, assassino, estuprador. Só que eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus pegando seu filho cheio de amor, cheio de pureza, cheio de santidade, e entregando o seu filho para ser surrado, cuspido, chicoteado e depois pregado seminu num pedaço de madeira. E eu olho para isso e eu falo, Deus, é sério que o Senhor escolheu fazer isso desse jeito? E eu não faria assim. Então tudo isso me mostra que deve haver alguma coisa, querido, na justiça de Deus, que eu e você não conseguimos entender. E o que Deus está falando para mim e para você é o seguinte, melhor que você fosse quente ou frio, porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, eu não consigo suportar você. Você sabe que quando eu estava no primeiro ano de faculdade, irmão, quebrado, sem dinheiro, eu não tinha carro, no segundo ano de faculdade eu consegui comprar um carrinho, andava que nem um camelo. Eu lembro que eu saía do hospital evangélico e ia de a pé até a Unicuritiba lá para economizar um VT para conseguir comer um salgado quando chegasse na faculdade. Comia um vidro de ketchup por salgado para ver se dava um reforço no estômago. Ficava meia hora passando ketchup, quase chupava só o ketchup. Quebrado, cansado, irmão, estudando. Meus pais nunca tiveram condição de me pagar a faculdade, trabalhava o dia inteiro, andava um monte, ia para a faculdade à noite. Foi um ano assim muito difícil, muito cansativo. E eu tive durante esse ano um grande esfriamento espiritual. Então eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de me afastar de Deus, mas o que aconteceu? Eu não orava mais, não lia mais, não buscava mais Deus, não jejuava mais. E eu lembro que eu e a Dani, a gente namorava, era o segundo ano ali de namoro, e ela participava do grupo de dança da igreja que a gente congregava, e eu lembro que chegou um sábado, eu estava exausto, e eu fiz a minha própria programação. Eu falei, cara, a Dani vai sair do ensaio da dança, acho que 6 horas da tarde. Eu falei, eu vou lá pegar ela no ensaio da dança. Eu falei, hoje eu não quero ficar no culto de jovens. Hoje eu vou falar para ela, hoje a gente não vai em culto de jovens, coisa nenhuma. Nós vamos para casa da sua mãe, vamos pegar uma pizza e um filme porque eu mereço. Quero descansar. E aí eu cheguei, tinha emprestado o carro do meu pai. E eu cheguei, quando eu fui falar, a gente não vai ficar para o culto. Ela falou assim, a gente vai num evento aí. Eu falei, não vamos não. Ela falou, não, a gente tem que ir. Eu falei, não tem que ir, a gente vai comer uma pizza, assistir um filme. Ela falou, puxa, Farley, mas eu
Falei que ia, já convidei um monte de gente para ir com a gente. Apaixonado, né, irmão? Por dentro com aquela decepção, vi uma pizzinha com 2 asinhas sair voando assim. Falei, mano, que droga, né? Eu falei, aonde que a gente vai, Dani? Isso era 2001, se eu não me engano. A gente vai na ministração de um pessoal chamado Fogo e Glória. Eu olhei para ela falando, eu falei, mas cara, será que um cara não tinha um nome mais evangélico para dar para uma banda? Quem que dá o nome de Fogo e Glória para uma banda, né? Não tinha adoração, a gente não sabia isso. E eu esfreguei a cara e falei, então tá bom, Dani, aonde que é a igreja? Aí todo mundo que estava perto dela falou assim, eu não sei direito onde que é, mas é longe. Imagina a felicidade. Aí foi, não, vamos perguntar para não sei quem sabe. Cara, onde que é que o fogo tal do Fogo e Glória vai estar hoje? Cara, eu não sei direito onde que é, só sei que é longe. Isso eu já estava assim, quase endemoniado. E aí não tinha GPS, nada, na época descobrimos onde que era. Perdão se mora para aqueles lados, mas de onde a gente estava era longe. Era lá do lado da casa do Ariel. Era lá na comunidade cristã de Curitiba. Irmão, pegamos o ninho do meu pai, enchemos de crente e fomos. E eu indignado. Quando chegamos lá, a CCC é uma igreja linda, maravilhosa hoje. Mas na época estava em construção, cheio daquele pó de cimento dentro. É tipo uma que você conhece, tipo uma galeria assim, né, com escadas. E aí a gente chegou, a primeira coisa que eu nunca tinha visto na vida era uma fila para entrar na igreja. E aí tinha uma fila enorme. Eu falei, cara, o que está acontecendo aí? É fila para entrar. E eu lembro que eu fiquei na fila assim. E a Dani tentando me abraçar, pegar no meu braço, e eu só pensando, que raiva, mano. Que raiva, o que eu estou fazendo aqui? E entramos na igreja. Entramos, sentamos. Não se incomode com o que eu vou falar. O David Keelan é um amigo hoje, conhece toda essa história. Inclusive eu conto essa história num livro, ele fez o prefácio. Mas estou lá e de repente chega a equipe do Fogo e Glória. E chega o David Keelan, a calça uns 3 números maior que o dele. Fundi lá embaixo, camisa xadrez. Eu amo camisa xadrez, mas na época ninguém usava. Tudo desajeitadinho, põe o violão aqui assim, e alguém fala, olha lá, aquele lá é o David Keelan, do Ministério Fogo e Glória. Eu falei, mano de Deus, vai ser pior do que eu imaginei. E aí eu lembro que não teve apresentação nenhuma, e o David só pegou o violão e começou a tocar. E dele começou a tocar, e a primeira música foi a Canção da Alegria, do Matt Redman. Eu poderia cantar sem... Todo mundo conhece, né? E é um country, irmão. E o povo começou a pular e começou a levantar a poeira. E a gente fala da nuvem de glória, mas aquela lá era uma nuvem de cimento, né? E o povo pulando e começou a pular e levantar aquela poeira. E eu fiquei olhando, falei, mano de Deus. Né? E aí apareceu no telão a primeira estrofe da música, que dizia assim... Eu poderia cantar sem parar, de como salvastes meu ser. Eu poderia dançar por 1000 milhas por causa do teu amor. Antes dele começar a cantar, eu li, eu poderia cantar sem parar, de como salvaste meu ser. Eu poderia dançar por 1000 milhas por causa do seu amor. Eu tive 1 minuto de espiritualidade e falei para Deus, falei, puxa Deus, eu poderia cantar sem parar por causa do seu amor. Irmão, eu ouvi Deus gritar no meu ouvido, como poucas vezes na vida eu ouvi. E Deus falou assim, você podia, então por que você não faz nada para mim? Cara do céu. Naquela hora, eu me senti como a igreja de Laodiceia, quando Jesus fala assim, reconhece a sua miséria. Você acha que você é rico, mas você é miserável, pobre, cego e nu. O que Deus fez no meu coração aquele dia foi eu reconhecer a minha situação. Irmão, na hora eu fui pro chão, chorando já, deitado no pó. Cara, mas eu chorava tanto, tinha tanta presença de Deus naquele lugar. E eu já falei isso para vocês várias vezes, homem chora feio, irmão. Porque mulher chorando é aquela coisa. Com lencinho. O homem chora, parece o Chewbacca. E eu chorando, mas eu chorava, era um choro tão desesperado,
que veio um pessoal, acho que de serviço da igreja, tentar me levantar, falar, me puxar, falar, cara, você está bem? Tipo, olha, deixa eu te explicar, agora é o tempo de celebração. Música de quebrantamento é a partir da terceira. Agora é o country, agora é música de celebração. E eu só fazia... igual o Henrique, né? Eu terminei de pregar na conferência que o Henrique Machado estava ministrando. Aí eu fiz o apelo e falei, cara, cadê o Henrique? Eu olhei, o Henrique estava no chão. Eu falei, mano, levanta. Ele levantou. Levanta, vai ministrar. Ele olhou para mim e falou assim, espera um pouco. Eu não consigo. Foi mais ou menos assim. Cara, quando terminou a adoração, a Dani lembra disso. Eu virei para ela, terminou a adoração, tinha toda a ministração de palavra, depois a gente gosta de ferver um pouco no final, acabou a adoração, eu virei para a Dani e falei, cara, me tira daqui, porque senão eu vou morrer. Deus vai me matar se eu continuar nesse lugar. Cara, eu saí de lá com uma decisão no meu coração de fazer meu coração queimar de volta. De estar envolvido com as coisas do Senhor, de estar queimando, de estar apaixonado de volta. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo diz para Timóteo, mantenha viva a chama. Por quê? Porque a responsabilidade de manter a chama viva é minha, querido. Sou eu que preciso manter a chama viva, colocando lenha dia após dia. Abra comigo em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Oséias capítulo 6, versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Queridos, Laodiceia, como eu falei, era uma igreja que não tinha se afastado da sã doutrina. Era uma igreja que não tinha escândalos. Era uma igreja próspera. Agora, por que Jesus diz que está pronto para vomitá-los da sua boca? Sabe por quê? Porque Laodiceia foi uma igreja que perdeu o fervor espiritual. Esses caras, eles perderam a paixão, eles perderam as lágrimas nos olhos, eles perderam aquela empolgação com as coisas de Deus, eles perderam a vontade de orar, eles perderam a vontade de ler a Bíblia, eles perderam a vontade do secreto, eles perderam a vontade de jejuar, eles perderam as lágrimas nos olhos. E, irmão, eu não sou um cara muito emotivo, eu não sou... Gente, me ajuda, acho que tem umas crianças fazendo bastante barulho lá. Alguém da equipe me ajuda com isso, por favor. Eu não sou um cara dos mais emotivos. Eu não choro por qualquer coisa. E eu não quero, presta atenção em mim, eu não quero criar uma doutrina sobre isso. A gente tem um livro incrível ali do Corey Russell, chamado Dom das Lágrimas, ou Dom de Lágrimas. Agora, eu começo a me preocupar, irmão, se eu começo a passar tempo sem chorar. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resistirá. Agora, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu cheguei para Dani e falei, Dani, eu preciso ficar quieto um pouco, eu preciso me afastar, porque eu preciso ficar fechado, porque faz um tempo que eu não choro. Irmão, a gente não pode viver sem lágrimas nos olhos. Eu quero dizer para você, se faz tempo que você não chora na presença de Deus, tem alguma coisa errada com você, irmão. Você está esfriando, e sabe qual que é o problema? É porque um dia você acorda e você vê que faz muito tempo que você não chora na presença de Deus. E sabe qual é o maior problema? Você não lembra nem como isso aconteceu e nem porquê. Agora, quando eu percebo que eu estou tempo sem chorar, o que eu faço? Eu vou persistir, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou insistir até que Ele me toque.
Eu gosto muito, eu fazia isso muito nos jovens, principalmente, lá na comunidade de alcance. Eu gostava de contar as histórias de que quando eu fiz 18 anos ali, e eu podia viajar sozinho de ônibus, meus pais tinham uma casinha aqui em Antonina, e eu lembro que eu pegava uma mochila, enchia de mantimento, aí pegava alguns livros, uma bíblia de estudo, pegava na época, umas fitas cassete de adoração e ia para lá. E eu me fechava naquela casa. E eu lembro que eu chegava, o primeiro dia eu cozinhava, eu fazia várias refeições. Então eu fazia uma refeição por dia só. O judeu faz muito esse jejum. Quando chega no pôr do sol, ele faz uma refeição e ele já consagra o seu jejum de volta. E eu chegava a ficar 2 semanas fechado lá, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E eu gostava de falar isso para os jovens como um incentivo. Um dia eu estou pregando e eu estou falando e Deus está falando comigo assim. Você gosta de falar isso, né? Você gosta de contar essa história? E eu falei, claro que eu gosto, Deus. Falei ladrento. E Deus me falou assim, é bom, né? Mas eu estou com saudade quando você fazia isso. Deus me falou, eu sei que isso foi muito precioso para você, lá nos seus 20 e poucos anos. Só que essa porção foi para lá. Eu quero você apaixonado, desejoso, ansioso assim, hoje. E sabe o que isso me lembra, querido? Isso me lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que no domingo da ressurreição, Jesus tinha morrido na sexta, ressuscitou no domingo, e no domingo da ressurreição, alguns discípulos desceram de Jerusalém para Emaús, que era um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E quando eles estão andando, Jesus de repente chega perto deles e a Bíblia diz que seus olhos foram impedidos de reconhecer Jesus. E é muito senso de humor de Jesus, porque ele dá uma de João sem braço e fala, o que vocês estão, João sem perna, como diz a minha amiga Paty. Uma piada interna, um dia ela estava contando uma história, falando, meio João sem perna, todo mundo olhou. Ela está modernizando o João sem braço. E aí, a Bíblia fala que Jesus chega e fala assim, do que vocês estão falando? E um mais sanguíneo, chamado Cleopas, vira para Jesus e fala, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu para Jesus esses dias, com Jesus? E Jesus fala, o que aconteceu? E eles falam, ele era um grande profeta, um homem de Deus, e já vai o 3º dia que ele foi morto pelas autoridades romanas e os principais sacerdotes, mas algumas mulheres foram no seu túmulo e encontraram o túmulo vazio, e aí Jesus fala assim, por que vocês demoram tanto a crer no que os profetas falam? E a Bíblia diz que ele começa por Moisés, na Bíblia hebraica começava pelos profetas, e ele começa pelos profetas, discorrendo tudo que as escrituras diziam sobre ele. E a Bíblia diz que quando eles chegam em Emaús, Jesus faz menção de que vai embora, e eles falam, não vai embora, fica com a gente, coma com a gente, durma aqui, e de manhã você segue viagem. E Jesus senta na mesa desses caras para comer, e a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, as escamas dos seus olhos caem, e eles veem que é Jesus. E nessa hora, Jesus desaparece. Que frustração, irmão. Agora, sabe o que mexe com o meu coração? É que a Bíblia fala que quando Jesus desaparece, esses 2 discípulos olham um para o outro e falam assim, como nós não percebemos que era o Senhor, porque enquanto Ele falava, o nosso coração ardia. A versão NVI diz assim, que eles olharam para o outro e falaram, como nós não percebemos que era o Senhor, porque enquanto Ele falava, o nosso coração queimava. Irmão, faz quanto tempo que o seu coração não queima? Como que a gente pode viver sem o coração queimar, irmão? Talvez Deus esteja com saudade de você. Sabe que o último emprego secular que eu tive, eu trabalhava no grupo RPC e eu visitava muito cliente na rua, irmão. E eu entendo que o nosso papel é buscar a Deus. A Bíblia nos promete, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Mateus 6,6, quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto,
te recompensará. Então a gente busca, mas eu sei, e a Bíblia prova isso, que tem vezes que Deus procura a gente também. E quantas vezes eu estava na rua, pensando no negócio que eu tinha que fechar, na meta que eu tinha que cumprir, e de repente a presença de Deus vinha no carro, e eu começava a chorar daquele jeito feio, masculino. E cara, e parava na frente dos clientes, e várias vezes eu parava e não conseguia parar de chorar. Tinha que esperar 15, 20 minutos para me recompor, para conseguir entrar. Como que a gente pode viver sem isso, sem essa verdade? Eu quero que você leia de volta comigo, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é quente nem frio, melhor seria que você fosse frio ou quente. Me aterroriza isso, Jesus dizer que é melhor ser frio do que ser morno. Eu acho assustador isso. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu quero comparar esse texto com o texto de Deuteronômio, capítulo 28. Abra rápido lá comigo. Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero comparar esse texto de Apocalipse com esse aqui, Deuteronômio 28, a partir do versículo 46. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, meio à fome, sede, nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Querido, esse texto está falando de serviço, mas por quê? Porque a verdade é que a forma que a gente serve expressa muito como é o nosso coração para com Deus e o nosso serviço. Agora eu acho muito interessante que o Senhor não está dizendo aqui que Laodiceia parou de trabalhar. Ele começa dizendo para Laodiceia: eu conheço as suas obras. E ele diz: eu sei que você não é quente e nem frio. Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu conheço as suas obras, e as suas obras me mostram quem você é. E eu acho que isso é mais do que alguma coisa geral, mas que o que Jesus está dizendo aqui é: eu sei o que você faz, eu sei como você faz, eu sei o que você deixa de fazer, e eu sei o coração com que você faz ou deixa de fazer. Agora, muitas vezes, querido, a gente se diz cristão, diz que ama a Deus, mas só não pode fazer nada para Ele. A minha pergunta é, e parece que está tudo bem, agora será que está? Será que alguém que não é frio e não é morno consegue não fazer nada para Deus? Do tipo: não, cara, eu sou apaixonado por Deus, meu coração queima, a única coisa é que eu não tenho tempo só para as coisas dele, minha vida é muito corrida. Será que convence alguém isso? Eu quero falar uma coisa para você que é uma grande verdade, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você fale de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, sabe por quê? Porque a gente faz muitas coisas porque a gente quer se sentir bem diante de Deus, se sentir um crente de verdade. Então talvez para você se sentir crente, você seja o cara que até tenha coragem de falar de Jesus para os seus amigos e para os seus parentes. Só que se você não for apaixonado, você não for intenso, você não queimar por aquilo que você fala, você não vai convencer ninguém, irmão. Sabe por quê? Eu vou te dizer, eu não seguiria ninguém que não fosse intenso. Foi meu discipulador por anos, o pastor Luciano Subirá. Hoje eu vim para cá conversando com o Dan. Cara, e o Dan é um cara intenso. Estava aqui, toda vez que eu ia buscar ele no hotel, ele entrava no carro chorando. E é essa intensidade que me faz olhar para ele e falar: eu quero seguir esse cara aqui. Agora, se você não queimar por aquilo que você prega, você não vai convencer ninguém. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas contam que alguém conseguiu evangelizar Gandhi.
E um pastor foi conseguindo vários contatos, várias conexões, até chegar e Gandhi deu um horário para ele. E esse cara senta com Gandhi e começa a expor o evangelho, a salvação, a cruz. E quando ele termina de expor o evangelho, ele olha para Gandhi e fala assim: você crê nesse evangelho, você quer aceitar Jesus? E Gandhi olha nos olhos dele e fala assim: eu não creio. E esse pastor fala: mas por que não? E Gandhi fala assim: você está me dizendo que o próprio Deus, que criou o céu e a terra, se fez homem, veio morrer no meu lugar pelo meu pecado, e basta eu acessar isso para ser salvo? Ele falou: se eu acreditasse nisso, eu estava andando por toda a Índia, de joelho, batendo de porta em porta, falando desse evangelho. Mas eu olho para você e eu vejo que nem você acredita, por que eu vou acreditar? Alguém já disse que a grande diferença entre nós, os Hare Krishnas, não tem muito hoje, antes tinha mais. O cara põe uma roupa colorida daquela, um vestido colorido, ridículo. Se tirar uma foto de satélite, aparece o cara, raspa toda a cabeça, deixa só um rabinho de cavalo aqui, pega 2 pratinhos e fica no sinaleiro cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna. Aí quando você para, ele tenta te vender um livro. Só parte de vender o livro que é legal. Alguém já disse que a grande diferença, esse cara vive a fé dele com tudo. Alguém já disse que a grande diferença entre nós, os Hare Krishnas, é que esses caras vivem uma grande mentira, como se fosse uma grande verdade. E nós cristãos, muitas vezes, vivemos uma grande verdade como se fosse uma grande mentira. Quando as pessoas olham para nós e sabem do evangelho, do que você crê, será que eles conseguem olhar para mim, para você, para o Diego, e falar: cara, eu olho para o Diego, eu sei que ele acredita mesmo nesse negócio. Eu posso não acreditar, mas ele acredita. Eu vi uma história falando, se eu não me engano, de George Whitefield, e diz que ele ia pregar numa catedral, num centro universitário. E daí diz que um cara da universidade, cristão, viu um dos professores ateus correndo em direção aonde Whitefield ia pregar. E daí ele falou: professor, aonde você está indo? Estou indo lá ver o Whitefield pregar. E esse cara falou assim: mas você acredita no que ele prega? E ele falou: eu não acredito, mas ele acredita. Se a gente não queimar, irmão, por essa verdade, a gente não vai convencer ninguém. Continua comigo. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 17 agora. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez Jesus está dizendo aqui, reconhece a sua situação. E ele continua dizendo: sabe o que você tem que fazer? Você tem que vir até mim, eu sou a fonte. Você acha que está bem, mas você tem que recorrer a mim, você tem que vir até mim. E ele continua dizendo, ele está dizendo: olha, você acha que é rico, mas o meu conselho para você é que você venha até mim e adquira de mim o ouro refinado pelo fogo. Sabe por quê? Você pode ser rico e próspero, mas o dinheiro que você tem não pode comprar o ouro que eu tenho para te dar. E Jesus continua aqui, querido, usando coisas que falavam da realidade que Laodiceia vivia. Ele fala assim: meu conselho é que você adquira de mim vestiduras brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Laodiceia era um polo têxtil, eles faziam roupas caras, nobres, roupas boas. Era uma das fontes de riqueza de Laodiceia. E aí o que Jesus está dizendo é: vocês são prósperos e vocês acham que estão bem, mas o meu conselho é: adquira a roupa branca. Sabe por quê?
Porque vocês podem ser prósperos e ter dinheiro, mas isso não é capaz de esconder a vergonha da nudez de vocês. Jesus continua dizendo, ele fala, o meu conselho para vocês é que vocês comprem de mim o colírio para abrir os seus olhos para que vocês vejam. Laodiceia era uma das únicas cidades do mundo que produzia um pozinho que era misturado com água, e isso era o único colírio que existia na época, o único medicamento oftalmológico, e era também uma das fontes de riqueza. E o que Jesus está dizendo, vocês têm orgulho disso, vocês vendem colírio, vocês ajudam as pessoas, mas vocês não conseguem enxergar a própria situação. E Jesus termina, querido, eu vi uma vez um pastor falando isso, e eu vejo que é toda a verdade. Jesus termina fazendo uma das declarações mais terríveis da Bíblia. Para mim, essa aqui é uma das declarações que me faz estremecer, que é pesada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez você esteja pensando aí, por que, pastor, por que essa declaração é terrível? A gente usa tanto isso para evangelismo. Sabe por que é terrível? Porque Jesus não está falando isso para o ímpio. Jesus está falando isso para uma igreja. Jesus está dizendo, olha, vocês estão aí com a ceia pronta, esperando eu chegar, só que vocês me fecharam para o lado de fora e rodaram 2 vezes a chave. Jesus diz, eu estou batendo na porta e tentando entrar na igreja de vocês, só que vocês me deixaram para o lado de fora. Quando deixaram Jesus para o lado de fora? Quando deixaram a chama apagar, quando abriram mão do fervor espiritual, quando deixaram o coração parar de arder, quando aceitaram a mornidão, quando deixaram as lágrimas secarem dos olhos. Irmão, o Senhor tem ministrado tanto essas verdades no meu coração. Isso tem me feito chorar pela igreja. Eu acho que é desesperador o contexto que nós vivemos. Eu não estou pregando, mais uma vez, não estou falando que a excelência é ruim, mas nós somos igrejas gigantes, igrejas excelentes, igrejas onde tudo funciona, onde tudo é bonitinho, a gente tem aplicativo de tudo. Não estou falando mal do aplicativo, a gente também usa. O problema é que a gente está se realizando com essas coisas, achando que isso é ser crente. E falando, cara, meu ministério é um ministério relevante, porque eu estou cheio de gente, está tudo bonito, as contas estão pagas. Tem o canal no YouTube. O Davi falou uma frase aqui, eu não lembro de quem era, acho que do John Piper, que ele disse que se o Espírito Santo, ele acredita que se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, 85, 90% das igrejas não iam perceber, iam continuar fazendo aquilo que já fazem. Sabe por quê? Porque a gente está contente com coisas humanas, irmão. Sabe qual foi a última vez que você entrou num lugar, e eu sei que a gente tem experimentado uma visitação de Deus aqui, eu digo todo dia, eu quero mais, é pouco, Deus. Vem em mim que eu estou facinho. É pouco, eu quero mais. Mas a verdade, irmão, roda-se Brasil entrando em igreja. E a verdade é que é muito raro você entrar num lugar que o coração, e se fala, cara, Deus está aqui. Deus está aqui. Sabe uma coisa que o Senhor me lembrou esses dias? Quantas vezes na adolescência eu fui para um culto e a palavra me tocou,
E aquilo queimou tanto no meu coração, que eu olhava, e quando o pastor falava, fica em pé para a gente encerrar, eu saía correndo para casa, para não precisar cumprimentar ninguém, porque eu queria continuar com aquilo, meu coração estava queimando, eu não queria me distrair, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria comunhão, mas eu só queria sair correndo para casa, para me fechar no meu quarto e estar com o Senhor. A gente tem tido momentos incríveis, e eu sei, se eu não me engano foi Spurgeon que falou, Deus tem uma coisa com as multidões, e realmente tem coisas que só acontecem quando a gente está junto, e tem coisa que é para esse ambiente aqui. Agora tudo começa, irmão, de a gente entrar no nosso quarto e ter a nossa busca pela glória individual. Sabe por quê? Porque o dia que nós tivemos 200, 300 pessoas aqui, que ficaram a semana inteira queimando o seu coração no secreto, a hora que juntar, irmão, essas labaredas aqui, nós vamos fazer um regaço. O que a gente faz, irmão? Que transformação a gente faz com 200 pessoas queimando por Jesus, apaixonadas, intensas, sedentas pela palavra de Deus, sedentas pela intimidade, sedentas pela oração, pelo jejum, pela busca, pela transformação. Agora, se você olha para a sua vida e o mais terrível disso, eu sei como que é. Quando eu tive esse encontro lá na CCC, eu consegui olhar para o Ana e falar, cara, eu sei porque eu esfriei. Eu esfriei porque eu durmo na sala de aula, de sonhar, saio quebrado, chego em casa me arrastando. Então eu estou cansado. A Dani na época me deu um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. E foi o livro que eu li quando eu saí dessa reunião lá com Fogo e Glória. Eu consigo ver o que me fez, mas eu não consegui ver, olhar para trás e falar, Deus, quando que o meu coração parou de queimar? A Bíblia fala, eu vi o Bill Johnson falando isso, cara, isso entrou no meu coração, como dizia o Gregório, como uma flecha quente. Ele fala sobre o texto que diz que naquele dia muitos falarão, Senhor, Senhor, em teu nome operamos milagres, maravilhas, expulsamos demônios, falamos em outras línguas. E o Senhor vai olhar para eles e falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí o Bill Johnson diz assim, isso mostra para nós que independente de qualquer ministério, qualquer função que a gente possa ter, qualquer chamado, o objetivo final é conhecer ao Senhor. Você consegue entender isso? Não importa, cara, a gente pode fazer muita coisa, você pode ficar conhecido, você pode ter uma igreja gigantesca, você pode ter dons, mas o final de todas as coisas eu conheço o Senhor. No final das contas é isso que fica. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero um coração contrito e quebrantado. Eu quero não conseguir entrar na presença de Deus sem dobrar o meu joelho e derramar lágrimas. Jesus.